Então, vamos lá. Continuando, toda vez então que eu minto para mim mesmo, que eu nego a minha consciência, eu vou gerar uma neurose, tá? Ou vai ter consequências emocionais, psicológicas, tá? Então, vamos lá. Em uma meditação geral sobre as bases mais profundas da existência humana, obtém-se então a seguinte fórmula antropológica. Ser eu significa ser consciente e ser responsável. Então, duas características que nos definem como ser humano, como homens, né? São essas duas coisas aqui. O ser eu significa ser consciente e ser responsável. Então, esses dois componentes têm naturalmente, tal como toda e qualquer função espiritual, a sua fundação biológica, na medida em que o ser consciente é suportado pelo sentimento de evidência e, por outro lado, o ser responsável depende da segurança instintiva do indivíduo. Eu esqueci de colocar aqui, então, essas duas coisas, o ser consciente e o ser responsável, são as duas coisas que faltam em todas as pessoas neuróticas. Tá? A falta desses dois elementos são observadas em todo ser neurótico. Tá? Então, o que isso significa? Para eu crescer como pessoa, para eu crescer em meu caráter, a ser como o caráter de Cristo, eu preciso desenvolver a minha consciência e a minha responsabilidade. Tá? Sem essas duas coisas, eu não poderei desenvolver o meu caráter como o caráter de Cristo. Tá? E depois a gente vai ver essas duas partes que falam da segurança. Ser responsável depende da segurança instintiva e ser consciente depende das evidências. Depois, mais para frente, eu vou explicar isso. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Enfim, então, em Romanos 1:21 está esse processo de neurotização descrito na Bíblia. Olha que legal. Então, Romanos 1:21 e 22 diz assim: Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas próprias imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábio, tornaram-se loucos. Viu? Então, é esse processo que está descrito que eu falei no outro vídeo que está aqui. Então, o que eles fizeram? Eles tinham conhecimento de Deus, então eles tinham consciência da existência de Deus. É sobre isso que está falando nesse texto. O contexto fala da existência de Deus. Mas não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e seu coração se obscureceu. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um grupo para criar suas próprias teorias e negarem juntos esse conhecimento que eles tinham de Deus, esse ponto de consciência que todos eles tinham. Então, você vai ver que os grupos, sempre uma pessoa que quer negar a verdade, ela vai procurar um grupo para se unir a ele, tá? Porque como ela não tem a firmeza da realidade, o chão, ela não tem essa paz, ela não tem, né, esse alicerce que a realidade e a verdade traz para a gente, são pensamentos e autoconvencimentos. Então, como ela não tem a realidade, ela precisa do grupo, né? E aí o grupo se engana junto, entende? Por isso, quando você está num grupo e tem uma figura que é diferente, é tão difícil para todo o grupo a suportar, porque esse elemento é um elemento de discórdia, e esse elemento pode ativar a consciência dos indivíduos deste grupo, né, que é justamente o que eles estão querendo esquecer, negar. Então, por isso, grupos, né, fechados que se unem por um fim, né, eles não aceitam elementos diferentes,
não aceitam pluralidade de ideias. Por quê? Porque pode suscitar o que eles querem negar, as suas próprias consciências. Então, o que acontece? Como essas pessoas não têm o alicerce da verdade nesse fundamento, então elas precisam de um grupo, tá? E aí entra a religião, entra a seita, tem aí é uma coisa absurda, né? Que o diabo é muito criativo. Então, o que vai acontecer? O fim disso, desse auto-engano coletivo, é a loucura, né? É o que está aqui. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, neuróticos, malucos, né? Doidão mesmo, entendeu? Então, o fim da mentira é a loucura, entende? O fim de a gente tentar se enganar é ficar maluco, tá bom? Isso é fundamento, a base para a gente receber a cura no cristianismo. Então, eu preciso desenvolver a autoconsciência, eu preciso parar de mentir para mim mesmo, eu preciso assumir a responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida, sobre o meu futuro, tá? Eu não posso ficar lambendo as minhas feridas, procurando um culpado e jogando a culpa das coisas que eu faço nos outros, tá bom? Por quê? Porque já existe um caminho de cura, já existe o caminho aberto por Deus, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Essa parte a gente já viu na teoria das forças. Tá. Então, aqui, o que entra aqui? Aqui tem o 1 João, né, 4:8, que a gente viu na teoria das forças, né, e ele fala de como nós vamos incorporando, né, em nossa personalidade aspectos negativos, tá? Por causa da necessidade da autoproteção, tá? Desses mecanismos. Esses mecanismos também geram dor, tá? Então, e esse mecanismo ativa o nosso sistema de proteção, nosso sistema instintivo. Então, a gente fica com o instinto de sobrevivência ativado. O que isso vai gerar, tá? Vamos vir para cá agora. Vamos lá, tentar. Como a gente vai solucionar o problema? Olha que legal isso daqui. O plano de Deus para mudar o mundo é Ele mesmo, né? Então, em Deus estão as soluções para isso que a gente precisa. E eu vou tentar agora explicar tudo isso nessa parte aqui. Então, vamos lá. Qual é o chamado de Deus para a gente? O chamado de Deus, por mais doido que pareça, é dar o que a gente nunca recebeu, tá? Então, eu preciso querer sair do vitimismo, né? Escutar a Deus sobre o meu chamado, o meu propósito de existência e começar a andar em cima dessas verdades, né? Que está lá no Paz e Verdades. Então, eu começo a andar e eu vou tentar dar às pessoas o que eu não recebi. O que vai acontecer aí? Eu vou conseguir? Não, porque ninguém pode dar o que nunca recebeu. Mas, e aí que entra um método substitutivo que eu vou explicar mais na frente, que é o seguinte: quando eu começo a querer dar o que eu não recebi, então Deus vai suprir essa carência e vai começar a me dar, entende? Então eu saio do vitimismo, começo a querer atuar de acordo com a vontade de Deus para mim, e o que eu não tenho para poder executar esse plano, Deus vai me dar. Então, Deus vai me amar em todas as áreas que eu não fui amado, entendeu? E isso vai reestruturando a minha personalidade, tá bom? Então, isso é extremamente importante, e sem isso, sem eu andar na vontade de Deus para minha vida, eu não vou poder também experimentar a plenitude de Cristo, tá? Porque aí vão ter áreas que só vão ser curadas à medida que eu faço a vontade de Deus.
não tem como a gente fugir disso, também vou falar isso mais para frente, e reestabelecer os planos, né, que é o que fala em Jeremias 33, como no princípio, a gente vai depois, tudo vai falar disso junto, tá bom? O nosso chamado e da importância da vontade de Deus para a nossa vida, tá? Então, Deus vai dar isso à medida que eu quero dar, o que eu não recebi. Então, Deus vai me dar amor, respeito, provisão, identidade, afeto, proteção, e vai reestruturando a minha identidade, a minha personalidade em amor, tá? Tá. Então, vamos lá. Qual vai ser o processo de cura? Um deixar tornar-se consciente, tá? Então, tudo vai ter que passar pela nossa consciência e eu vou ter que escolher andar, vou ter que escolher a cada dia caminhar de acordo com a verdade que Deus vai me revelando, tá? Então, eu tenho que tornar consciente todas as áreas que eu joguei para o inconsciente e que eu tentei me auto enganar, tá bom? Isso é fundamental. Então, a gente viu lá em cima. Então, a gente viu lá em cima que o ser consciente depende do sentido de evidência. E o ser responsável, ele depende de um sentido de segurança instintiva, tá? Então, o que isso tem a ver? Olha só. Quando eu minto para mim mesmo e eu ignoro a realidade, então eu estou perdendo as evidências, tá? Eu estou perdendo o que garante essa verdade que chegou na minha mente, tá? Então, se eu perco a evidência, eu perco a consciência, tá? Então, eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus me levar às evidências, aos motivos, aos porquês, tá? De cada uma dessas áreas que foram distorcidas, né, pela falta de amor. Tá? Então, eu preciso dessas evidências, eu preciso de saber o porquê. Quando eu sei o porquê, então eu sou consciente disso. E se eu posso fazer o caminho inverso, tá? Eu posso me expor, me vulnerabilizar nessa área para deixar Deus me curar. E o ser responsável depende da minha segurança instintiva. Então, o que acontece? Quanto mais distorcida for a minha personalidade e quanto menos amor eu recebi, né? Então, menos responsável eu vou querer ser. Então, eu sempre vou querer arrumar um culpado, tá? E eu não vou me responsabilizar. E a gente é bom nisso. Né? Um exemplo é bobo, mas revela. Por exemplo, se eu faço assim com a caneta, certo? O que eu vou falar? A caneta caiu. Por quê? Eu não quero falar eu derrubei a caneta. Um troço simples desse já mostra que a gente tem dificuldade, um desconforto em assumir a responsabilidade. Entende por quê? Porque a responsabilidade tem a ver com a segurança instintiva. E se eu não recebi amor, né? E se eu sofri abuso, e se eu quanto mais minhas áreas de instinto foram ativadas enquanto a minha personalidade era formada, né? Quanto mais essas áreas foram ativadas, então menos responsável pela minha vida eu vou ser. Então eu preciso deixar Deus entrar aí nesses lugares, né? Nessas áreas de distorção, né? Nessas áreas de dor, nessas áreas de feridas. Eu preciso deixar Deus entrar e eu preciso enfrentar, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, eu preciso resolver o meu passado, porque isso vai desativar as áreas de, de, de segurança instintiva, né, de sobrevivência, e isso vai facilitar cada vez mais eu ser responsável pela minha vida. Entende? As duas coisas estão conectadas. Então tá.
Agora, olha só, quando eu estava orando, por isso tentando entender esse mecanismo, um exemplo que veio claro para mim é a vida do apóstolo Paulo, né? Então, o que acontecia? Olha que legal. Paulo, ele tinha uma segurança instintiva muito forte, né? Porque ele era extremamente responsável pelo chamado que Deus tinha dado para ele, mesmo quando isso podia lhe custar a vida, tá? Então, ele em uma das cartas ele declara que sabia, né, o que o esperava adiante, que era, né, que era tudo o que ele sofria quando ele chegava numa nova cidade, ou ele era apedrejado, ou ele era chicoteado, né? Aconteceu de tudo com o menino. Mas ele mesmo diante dessas circunstâncias, dessa evidência que ele tinha, porque isso já havia acontecido vez tras vez, ele tinha consciência de que a vida dele sempre estava em risco, mas mesmo assim ele seguia sendo responsável. Tá? Por quê? Porque ele tinha uma segurança instintiva gigantesca. Eu acredito por um motivo fundamental, que era o quê? Ele tinha a eternidade gravada no seu coração. O que isso significa? Tá? Que eu acredito, né, que é uma revelação que Deus me deu quando eu estava estudando isso. É que quando a eternidade está gravada em meu coração, eu recebi esse amor, né? Eu recebi tudo isso que Deus tem para me dar, e eu já fui comunicado que eu sou filho, cordeiro com Cristo, e que eu já tenho meu lugar nele na eternidade. Então, o meu espírito já sabe dessas verdades, já reconhece isso e já está firme, né, essa verdade através também das evidências, né, que o Espírito Santo traz aos nossos corações. Então, nada mais pode nada mais pode ameaçar a nossa existência. Nada mais pode ameaçar a nossa existência a partir do momento que eu sei em meu espírito que em Cristo eu sou um ser eterno. Quando eu tenho essa convicção e essa verdade chega ao meu coração, à minha consciência, então eu sei que nada mais pode ameaçar a minha vida, porque a minha vida está nele, né? A minha vida eterna está nele. Então, mesmo que eu perca essa vida agora, eu tenho certeza, eu tenho consciência de que eu já tenho meu lugar nele na eternidade. Então isso vai gerar uma segurança instintiva imensa, como total, porque eu sei que eu não corro mais risco de perder a minha vida. Então todo o meu sistema de sobrevivência instintiva de sobrevivência. Todo esse sistema não é mais necessário, porque minha vida já é eterna. Então, por isso, eu acredito que Paulo era extremamente responsável pelo seu chamado, pela vontade de Deus na vida dele, porque ele já não tinha mais a possibilidade de morrer. É louco, não? Então, quando essa verdade entra no meu coração, então eu posso me expor a qualquer perigo direcionado por Deus. Entende? Eu posso assumir qualquer responsabilidade direcionada por Deus, porque eu já não sinto mais essa ameaça. Minha existência não é mais ameaçada quando eu sei que eu sou eterno. E isso abre um leque extremo de possibilidades para mim, novos. Entende? Imagina se você soubesse que nada mais pode tirar a sua vida, o que você era capaz de fazer por causa disso. Entende? Então, é isso que a eternidade faz em nós quando ela é gravada em nosso coração, quando eu tenho essa convicção. Entende? Então, eu posso eu abandono a necessidade de autoproteção, né? O amor faz isso, lembra?
O amor, no perfeito amor, não há necessidade de autoproteção, de lutar para sobreviver, entende? No verdadeiro amor e na eternidade também. Então, tudo isso entra em nosso coração. Então, eu posso ser responsável e eu posso ser consciente, porque eu sei que nada disso mais muda o meu lugar em Cristo, o lugar que eu tenho nele, né? A eternidade que ele conquistou para mim. Dá para entender? Então, tudo isso vai funcionar dentro da minha consciência. Tudo isso depende da minha consciência. Tudo isso depende de eu me lançar nesse plano. Entende? Que Deus tem para mim. O segredo de tudo, diz, para resumir, não minta para você mesmo, tá? Não fuja das suas responsabilidades, por mais que seja difícil, porque quando a gente vai caminhando sobre isso, a gente vai assumindo a verdade, vai se conectando com a verdade, com a realidade. Isso é libertador, né? E por isso que Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entende? Então, por quê? Porque todos o sistema de mentira e manipulação vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quanto mais esses sistemas caem, menos neurótico eu fico, menos desequilibrado eu sou. E isso vai gerando liberdade, autogoverno, entende? E eu vou conseguindo ser outra vez dono do meu destino, da minha vida. Então, para terminar, eu queria ler um pedacinho desse livro, chama Consciência de Si, né, de Luiz Lavelle. Ele fala assim, ó: a consciência é uma pequena chama invisível e que treme a luz. Pensamos com frequência que seu papel é iluminar-nos, mas que nosso próprio ser está em outro lugar. No entanto, é essa claridade o que somos. Quando ela decresce, é nossa existência que cede. Quando ela se apaga, é nossa existência que cessa. Amém? Vamos deixar Deus nos conduzir nesse processo de autoconsciência, tá? De autoconhecimento, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Não vamos naufragar na fé, não vamos negar a nossa consciência, não vamos negar as verdades que já sabemos sobre Deus e sobre nós mesmos. Tá bom? Deus o abençoe.